Alô galera, agradeço a vocês por ter assistido meus vídeos, por ter compartilhando, por ter se inscrevendo. Deus abençoe abundantemente cada um. Vamos tentar e buscar passar cada vez mais conteúdos para vocês. Já não perca esse vídeo não, presta atenção, fica até o final, deixa de avexame, viu? Hoje eu vou falar do celibato católico. É invenção da igreja, não é invenção? O que as Sagradas Escrituras têm a nos dizer, né? O que a tradição nos fala? O que o magistério confirmou, né? Vamos entender. Primeiramente, antes de tudo, eu sei que muitos de vocês têm conhecido os protestantes, pessoas do mundo evangélico que começam a soltar acusações. Preste atenção. Aí você católico, eles falam que crê só na Bíblia. Isso é negócio para herege, isso é negócio para Lutero, hein? E suas filhas. As igrejas protestantes são filhas de Lutero. A gente que é católico crê na sagrada tradição, a sagrada palavra de Deus, a Bíblia e o Sagrado Magistério. É o tripé, como eu falei, o tripé. Os católicos não cremos só na Bíblia, porque senão ficaria uma coisa herética, né? Como então que a Bíblia veio até nós? Caiu do céu? Vamos prestar atenção nesse detalhe, né? A Bíblia veio inspirada por Deus e é ferramenta da Santa Mãe Igreja Católica para doutrinar, né? Vamos falar do celibato católico. O que é que tem nos evangelhos sobre o celibato católico? Lembremos o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus, capítulo 19, versículo 12. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que assim mesmo se fazem eunucos por amor, escutem, do reino dos céus. Quem pode compreender, compreenda. Preste atenção. Olha, há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Preste atenção no que o nosso Senhor Jesus Cristo falou. Mateus, capítulo 19, versículo 12. Olha o que ele falou em São Lucas, depois daquela outra pregação sobre essa de Mateus 19, 12, falava-se sobre o casamento e o nosso Senhor Jesus Cristo deu essa lapidada. Quem estudou as Escrituras, quem estuda sabe o que é um eunuco, né? Pessoas preparadas para servir. Muitos se fazem pela mão dos homens, outros se deixaram fazer para servir ao reino de Deus, né? Aqui está dando uma lapidada sobre o sacerdócio, né? Olha o que em São Lucas falou, capítulo 18, versículo do 28 ao 30. Pedro então disse: Vê, nós abandonamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado por amor do reino de Deus, olha, sua casa, sua mulher, seus filhos, que não receba muito mais neste mundo é no vindouro, a vida eterna. Olha, repito de novo, sua casa, sua mulher. O Evangelho fala que São Pedro tinha uma sogra, mas essa sogra, a mulher de Pedro, não serviu ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque não estava mais entre nós. Porque se ela tivesse, ela tinha servido. Está na Bíblia? Não. A gente não crê só na Bíblia. Mas vamos usar aí a lógica, a apologética da lógica, né? Se a mulher de Pedro tivesse naquele momento, ela estaria servindo o nosso Senhor, depois que o nosso Senhor curou a sogra de Pedro da febre. Não foi a mulher de Pedro, foi a sogra de Pedro. Mas São Pedro, nesse desabafo, ele fala porque abandonou e deixou tudo. E o nosso Senhor deixa bem claro que muitos deixarão para segui-lo naquela época primitiva, né? Muitos deixariam suas casas, suas mulheres e seus filhos para segui-lo. Mas vamos mais adiante. São Paulo fala sobre essa questão. Preste atenção. São Paulo viveu o celibato. O nosso Senhor Jesus Cristo, senhores protestantes, também viveu o celibato. Qual é a mulher do nosso Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus fala que é a sua igreja, seu corpo. Vamos prestar atenção no Evangelho, né? O que São Paulo fala sobre o celibato? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Assim fala Paulo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 7, versículo do 7 ao 9. Mais outra passagem bíblica, no mesmo capítulo, hein? De Coríntios, capítulo 7,
da primeira carta aos Coríntios. Olha, versículo 7. Pois quereria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular. Uns este, outros aquele. Aí ele continua, aos solteiros, versículo 8, e às viúvas digo que lhe é bom se permanecesse assim, como eu. Como eu, qual a maneira? Solteiro, como no versículo 1. Essas duas passagens, elas se complementam. 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. São Paulo fala que ele é solteiro. No mesmo capítulo 7, no mesmo capítulo 1, na mesma carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 7, versículo do 7 a 8, São Paulo deixa bem claro que ele era bom para os solteiros se espelhar nele, Paulo, que também vivia uma vida de solteiro, para servir melhor o Senhor. Por quê? Porque uma vida de solteiro tem as suas benevolências para servir o Senhor. E o casado tem mais tribulações. O próprio São Paulo coloca na mesma carta, no mesmo capítulo, isso é sensacional para vocês estudar, no mesmo capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Agora, no versículo 32, capítulo 1, versículo 32. São Paulo fala, ó, quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor e de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira, é a virgem, aquela que não é casada, cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito, mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar ao seu marido. Preste atenção, misericórdia. O próprio São Paulo dá uma demonstração de como deve ser a vida do sacerdócio no celibato e também das freiras. Preste atenção que aqui ele já fala de uma questão das ordens religiosas, né? Vamos adiantar um pouco a nossa leitura. Prestem atenção, São Paulo deixou bem claro: o solteiro cuida das coisas do Senhor melhor. O casado tem que se preocupar com o mundo e as coisas do mundo. Quando alguém questionar você aí, católico, tenha vergonha não. Sobre essa questão, pegue a Bíblia, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, resolve o seu problema. Mas eu vou lhe dar outra passagem para calar a boca de qualquer pessoa que tenta lhe argumentar. Prestem atenção. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Nas visões de João. Olha como está retratado. Estes são, o versículo 4 do capítulo 14 de Apocalipse. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Preste atenção. Olha que passagem edificante para você, católico. Preste atenção. Como a Bíblia, ela deixa bem claro a questão do celibato católico, do sacerdócio. Um sacerdócio que é tanto criticado, né? Muitas vezes por falta deles próprios, por faltar, né, no seu compromisso. Mas o respeito de nós, católicos, para com o sacerdócio é muito grande, porque eles são os ministros consagrados do Deus Altíssimo, como fala o Padre Luiz Toro. Os ministros consagrados do Deus Altíssimo. Vocês leem a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Vai explicar qual é a missão do sacerdócio. Também Levítico, capítulo 5, versículo do 5 ao 6. Explica a missão do sacerdócio, para que isso fique bem claro, né? E o celibato do sacerdócio é bíblico. Prestem atenção, se algum protestante vir mostrar essa passagem, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 2, vocês prestem atenção, que fala na questão do bispo e sua esposa, do diácono e sua esposa. Prestem atenção, a nossa igreja católica, ela tem englobado a ela 23 ritos que o acompanham. A carta a Timóteo, São Paulo se dirigia a Timóteo e ele, o próprio Timóteo, se dirigia a Éfeso.
portanto, a Ásia, para efetuar o seu ministério lá e propagar o reino de Deus. Portanto, ali não se fala do celibato católico, preste atenção, porque a própria Bíblia ela não é contraditória. Agora que toda interpretação dela vem da igreja, não vem de mim, nem de você católico, nem de você que quer ver esse vídeo, irmãozinho protestante, deixe de me aperrear nos comentários, que eu vou lhe bloquear, viu, se você vier conversar besteira. Mas se você vier trocando umas verdades comigo, tentando dialogar, a gente conversa. Mas se vier com zoaçãozinha, a gente... E não usa esse texto, não usa esse texto não. Não venha me refutar com esse texto não, que misericórdia. E você católico, guarde as passagens bíblicas e mão na massa. Compartilhe esse vídeo. Vamos à batalha. Católicos na batalha. Que Santo Padre Pio e Nossa Senhora da Cabeça interceda por nós nessa batalha contra o maligno, né? Que tanto quer ferir e derrubar a Santa Igreja, mas não vai derrubar não. Mateus 28, versículo 19, versículo 20, Mateus 28, versículo 20, para você guardar no seu coração. Nosso Senhor Jesus Cristo fala: estarei convosco até o fim do mundo, ou até o fim dos tempos. Galera, fiquem todos com Deus. Salve Maria, viva Cristo Rei.